Vamos analisar a verdade fundamental da fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. Aqui no Rio Jordão, a natureza de Deus foi revelada de forma inegável. Entenda, a Trindade não é uma teoria, é a identidade revelada de Deus, uma verdade inegociável. Este evento prova a coexistência de três pessoas. Não são máscaras, são pessoas distintas. E o ponto-chave é este: as três ações acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. O batismo do Filho não foi por arrependimento, foi para cumprir o plano divino. A palavra grega para isso é dikaiosine, justiça, a perfeita conformidade com a vontade do Pai. Essa unção, o crisma, autenticou publicamente Jesus como o Messias. O pneuma, o Espírito, desceu de forma visível, confirmando as profecias sobre o ungido. E a voz do céu era a aprovação do Pai, declarando a divindade do Filho. Eudoxa, o prazer absoluto e eterno do Pai no Filho. Não foi algo momentâneo. A partir dessa revelação, a Igreja precisou consolidar a doutrina ortodoxa da Trindade. Para definir esse mistério, os pais da Igreja usaram termos precisos contra as heresias. Hipóstases afirma exatamente isso. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. As próprias Escrituras já mostravam uma revelação progressiva da natureza de Deus. É crucial entender, os concílios não inventaram a doutrina, eles defenderam a verdade da Bíblia. Homoousios, ou da mesma substância, foi o termo-chave para refutar a heresia de um Jesus criado. Mas afinal, por que tudo isso é tão essencial? Porque não é só teologia, é o fundamento. Pense bem, salvação, adoração, identidade e comunhão. Tudo depende dessa verdade. Portanto, adorar a Deus como Ele se revelou é adorá-lo como Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós vamos mergulhar num dos temas mais profundos e ao mesmo tempo mais centrais da nossa fé, a Santíssima Trindade. Entender quem é o nosso Deus, da forma como Ele mesmo se revela na sua palavra, é simplesmente o alicerce de tudo aquilo que a gente crê. E logo de cara surge aquela pergunta que atravessa os séculos, né? Como assim nosso Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Como é que a gente concilia a unidade de Deus com a distinção clara entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Bom, para isso, vamos direto à fonte, as Escrituras, nossa única regra de fé e prática. Para guiar o nosso estudo de hoje, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos entender o que é esse mistério fundamental. Depois, vamos ver uma revelação espetacular disso lá no Rio Jordão. Em seguida, a gente explora um pouquinho a teologia por trás da unidade e da distinção e, por fim, vamos descobrir por que essa doutrina é tão, mas tão essencial para a nossa fé. Então vamos lá. É crucial a gente entender desde o início que a Trindade não é um detalhe, sabe? Não é um apêndice teológico. É a própria identidade do Deus que nós adoramos. A forma como Ele soberanamente escolheu se revelar a nós na sua palavra. Então, o que a Bíblia ensina? Ensina que há um só Deus. Ponto. Mas e aqui está o coração do mistério. Este único Deus existe desde toda a eternidade em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, eles não são três deuses diferentes, de jeito nenhum. E também não são três modos ou máscaras de um mesmo Deus. São pessoas distintas, mas que estão perfeitamente unidas na mesmíssima essência divina. E se tem uma passagem da Bíblia que mostra a Trindade em ação de uma forma assim espetacular, é no batismo de Jesus. Ali nas águas do Rio Jordão, nós temos uma verdadeira manifestação do Deus triuno, um retrato vivo da sua natureza. Parem e pensem na riqueza dessa cena. As três pessoas da Trindade estão ali, presentes e agindo ao mesmo tempo numa sintonia perfeita. O Filho está na água, o Espírito desce sobre ele e o Pai fala lá dos céus. É uma imagem poderosíssima da unidade e da distinção que existe em Deus. Vamos analisar cada detalhe com calma. Primeiro, o Filho, Jesus, se submete ao batismo em total obediência. Segundo, o Espírito Santo desce sobre ele, o capacitando para sua missão. E terceiro, a voz do Pai ecoa dos céus, confirmando quem é o Filho. Três pessoas distintas, uma só ação redentora. Agora, pode surgir uma pergunta, né? Se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado? A resposta que ele mesmo dá a João Batista é muito profunda. Ele se batizou para se identificar com a gente, com os pecadores, e para cumprir perfeitamente todo o plano de Deus para a nossa salvação. E quando Jesus fala em cumprir toda a justiça, a palavra grega aqui é daikosine, e ela significa muito mais do que só agir corretamente. Ela aponta para um alinhamento total, perfeito, com o plano redentor de Deus Pai. É a fidelidade absoluta de Jesus à missão que o Pai lhe confiou. E o Espírito Santo, o que ele estava fazendo ali? Bem, a sua descida em forma de pomba foi a unção pública de Jesus como o Messias prometido, o Cristo, que significa o ungido. Foi a capacitação divina que o preparou para começar o seu ministério, cumprindo as profecias do Antigo Testamento.
A palavra grega para espírito é pneuma, que também pode significar sopro ou vento. Ela descreve a terceira pessoa da Trindade, que é o agente do poder de Deus. E olha que incrível, é esse mesmo Espírito que hoje nos dá uma nova vida e nos capacita para viver para a glória de Deus. E então, nós ouvimos a voz do Pai. É uma declaração poderosa que vem do céu e confirma tudo. E notem bem, o Pai não diz que Jesus se tornou o seu filho naquele momento. Ele diz, este é o meu filho amado, revelando a sua identidade eterna e a aprovação perfeita do Pai sobre a sua missão. A palavra grega para filho aqui, raios, é muito importante. Ela não indica que Jesus foi criado ou adotado, mas sim que ele tem a mesma natureza, a mesma essência divina do Pai. Como o Antigo Credo nos ajuda a confessar, ele é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ok, depois de ver essa cena maravilhosa no Jordão, vamos tentar entender um pouco da teologia por trás disso. Como é que a igreja, ao longo da história e sempre guiada pelas Escrituras, explicou essa verdade de um Deus em três pessoas? Vamos ver os termos que nos ajudam a compreender esse mistério. Dois termos gregos nos ajudam muito a entender a Trindade. Ousia, que se refere à essência de Deus, ao que ele é, e hipostasis, que se refere às pessoas, a quem ele é. Sendo assim, a gente afirma que há uma só ousia, ou seja, uma só essência divina, mas três hipostases eternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa ideia não surge do nada no Novo Testamento, viu? Lá no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis, a gente já encontra uma pista fantástica. A palavra hebraica para Deus é Elohim, que é uma forma plural, mas o verbo que vem depois, criou, está no singular. Uma pluralidade de pessoas agindo como um só Deus. Isso é fascinante, não é? O próprio Senhor Jesus reforça essa ideia na grande comissão. Ele nos manda batizar em nome, percebem? No singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um só nome para três pessoas, o que mostra a unidade da essência divina. A própria gramática aqui nos ensina teologia. Mas, afinal, por que tudo isso é tão importante? Será que a doutrina da Trindade é só um conceito abstrato ou algo para teólogos? De jeito nenhum. Ela é a base da nossa salvação, da nossa adoração e de toda a nossa vida com Deus. Ao longo da história, a igreja não inventou essa doutrina. O que ela fez foi defender a doutrina contra ensinos falsos que distorciam quem Deus é. Por isso foi necessário definir com clareza o que a Bíblia ensina, para proteger a verdade do Evangelho para as gerações futuras. Em reuniões muito importantes, como os concílios de Nicéia e de Constantinopla, a Igreja, sempre baseada nas Escrituras, afirmou com todas as letras que o Filho tem a mesma substância do Pai e que o Espírito Santo é igualmente Deus, merecendo a mesma adoração e glória. Essas decisões protegeram o Evangelho que chega até nós hoje. E aqui a gente vê a beleza da Trindade na nossa própria vida. A nossa salvação é uma obra das três pessoas. O Pai, na sua soberana vontade, a planejou desde a eternidade. O Filho, em amor, a conquistou para nós lá na cruz. E o Espírito Santo a aplica de forma eficaz no nosso coração. Por isso, entender a Trindade é absolutamente fundamental. Negar essa doutrina é comprometer a nossa própria salvação. Pensem bem, se Jesus não fosse plenamente Deus, o seu sacrifício não seria suficiente para nos redimir. Se o Espírito não fosse plenamente Deus, ele não poderia nos dar uma vida nova. E para a gente concluir, fica a reflexão. O nosso Deus é um Deus de comunhão, de amor perfeito e eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que essa verdade pode nos inspirar a viver em mais amor e mais unidade nas nossas igrejas e famílias? Que a meditação sobre o Deus triuno nos leve a uma adoração mais profunda e muito mais verdadeira. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte, a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.